Oi, oi, oi! Que bom, mais um vídeo aqui do meu canal. Cada vídeo desse canal é feito com muito carinho, com muito amor, buscando ajudar mais e mais crianças e adolescentes, mais e mais famílias, porque quando uma criança é ajudada, famílias são ajudadas também. O tema de hoje, deste vídeo, é falar um pouco sobre a fala de 2 anos. O que esperar da fala e da linguagem de uma criança de 2 anos, de forma bem resumida. O crucial, o principal que nós precisamos ficar atentos. O que a gente deve fazer de dicas quando a gente percebe que algo está destoando um pouco do que deveria? Então, se esse tema é interessante, já aproveita e compartilha com mais pessoas que você acha que podem ser ajudadas com esse tema. Curte também esse vídeo e se inscreve no meu canal, porque semanalmente diversos vídeos são postados aqui para ajudar você, pai, você, mãe, e você, adulto também, que pode também se utilizar de algumas dicas de exercícios que eu dou para os meus pacientes crianças e que você, como adulto, também pode realizar para você. Tenho também recebido muitos feedbacks, não só de pais e mães, mas de adultos também que estão sendo ajudados com as minhas dicas. Fico muito feliz. A ideia é ajudar mesmo, tá? Eu sou a Marcele Passarella, sou fonoaudióloga há mais de 20 anos atuando com crianças e adolescentes, trabalhando no desenvolvimento da fala, da linguagem, da leitura e da escrita das crianças e dos adolescentes, seja no atendimento presencial aqui no consultório e seja no atendimento online com brasileiros que moram em outros estados, que não o Espírito Santo, onde eu moro, e brasileiros que moram em outros países também estão sendo ajudados também pelos meus atendimentos online. Você consegue também encontrar cursos no link da bio do meu Instagram, @doutora Marcele Passarella, e eu vou aproveitar também e deixar o link aqui do meu curso Brincando e Estimulando, que vai ajudar bastante o processo de comportamentos pré-requisitos de fala, que eu vou pontuar aqui, e o processo de fala, se você quer estimular de forma mais técnica, mais com exercícios fonoaudiológicos, de forma mais... fugiu a palavra, deixa eu pensar aqui, de uma forma mais... didática, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo mais específica. Agora sim, lembrei a palavra. Mais específica para que você possa fazer a estimulação realmente de forma correta, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho. Crianças de 2 anos, elas já precisam falar, certo? Porque uma criança de 1 ano já começa a falar. Então vamos lá, com 6 meses a criança começa o balbucio. Algumas crianças começam até com 4 meses. Então por exemplo, tá? E aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai aumentando esses balbucios. Aí, em torno de 8, 9 meses, a criança começa a apontar para o que ela quer, que a gente chama de atenção compartilhada, certo? É muito importante, porque isso é um movimento de comunicação. A criança está mostrando gestualmente o que ela quer, certo? Depois, quando você pede para ela dizer, você quer o biscoito ou a mamadeira, por exemplo, e ela aponta para o que ela quer, ela mostra que ela tem um entendimento cognitivo do que você está perguntando, ela entende o que você está perguntando e está respondendo apontando, porque você está perguntando o que ela quer. E aí você fala, por exemplo, aponta qual você quer, e ela entende o comando de apontar e entende o que seria, por exemplo, a mamadeira e o biscoito para dizer para você o que ela quer. É um comportamento pré-requisito de fala também que precisa ser instalado. E aí, em torno de 9 meses, ela começa a apontar, 8, 9 meses, o que ela quer. E depois, em torno de 11 meses, você dá o comando de aponta, como eu falei, biscoito e mamadeira, e ela consegue entender e apontar. Claro que algumas crianças já fazem um pouquinho antes, outras 1, 2 meses depois. Claro que cada criança vai no seu momento, mas eu não gosto de dizer que cada criança tem seu tempo, porque mesmo que cada criança tenha o seu momento nos comportamentos pré-requisitos de fala ou na fala, a gente sabe que os marcos do desenvolvimento existem, foram estudados
E a gente sabe que eles precisam estar próximos, eles, as crianças. Então, as crianças precisam se aproximar desses marcos, um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima, ou seja, um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Quando destoa muito, então alguma coisa está errada aí, certo? Então, continuando. Depois, nesse meio do caminho aí também, quando eu falei aí dos 8, 9 meses, a gente também tem o processo de imitação. Algumas crianças antes, outras já começam nesse processo. Que é isso? Toca a musiquinha lá da galinha pintadinha. Mamá, 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 pá, 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 pá. E a criança começa a ficar mamá, 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 na hora que ouve. Ela tá imitando o som. Ou então, parabéns! E a criança faz. Na hora que você faz qualquer movimento ou som que você faça, ela começa a tentar imitar. E quando ela chega aí para 11 meses, 1 ano, isso aumenta muito. Os neurônios espelhos ficam bem ativados e ela começa a imitar comportamentos e sonzinhos com muita frequência. E aí, com 1 ano, aqueles sons soltos, mamamá, papapá, começam a virar vocábulos. Então, o papá vira papai. E ela se refere ao pai, esse papá tem significado de papai. E o papá tem significado de comida, na hora de almoçar, de jantar, enfim. O mamã vira mamãe, tem significado de mamãe. Dá, quer, não, e balança a cabecinha. Até antes de 1 aninho, a criança já começa a balançar a cabecinha pro não. Mas aí ela já faz o não e balança. E aí começa depois o sim, balançando também a cabeça, sim. Ou então quer, ela começa a falar vocábulos pequenos. E a tendência é que toda semana isso vá aumentando, certo? E aí com 1 ano e meio ela chega mais ou menos a 50 vocábulos, algumas crianças 25, mas a maioria 50 vocábulos, mesmo que pequenininhos. E toda semana, assim como de 1 ano, essa quantidade de vocábulos vai aumentando, ok? E aí, à medida que vai aumentando, a gente vai chegar lá com 2 anos, ok? Eu tô falando de forma bem resumida, tá, pessoal? E aí, com 2 anos, a criança tá falando em torno de 250 palavras, certo? E aumentando também toda semana. E aí, o que que acontece? Uma criança de 2 anos, que fala 200, 250, algumas até 300 palavrinhas, ela começa a juntar. Mamãe, dá. Papai, não. Papai, vem. Mamãe, quer, sabe? E aí, ela vai juntando 2 palavrinhas. Uma criança com 2 anos, ok? Então, a gente começa a perceber também que a criança vai aumentando o repertório de frases que começam com 2 e com 2 anos e meio ela já começa a juntar 2, 3, 4 palavrinhas juntas. O que a gente percebe também? Uma criança, antes mesmo de 1 ano, ela precisa olhar e manter esse olhar. Quando você chama João, ele tem que olhar imediatamente. Certo? Mesmo que ele esteja concentrado em alguma coisa, ele para e olha. Às vezes ele está concentrado um pouquinho mais ali embaixo, você fala 2 vezes no máximo e ele olha, certo? Se a criança não responde quando é chamada, é um momento de se preocupar, certo? Se a criança não mantém o olhar antes mesmo dos 2 anos, quando você fala, o que você quer, o biscoito ou a mamadeira, como eu falei no início do vídeo, e ele olha para você rapidamente e já desvia, ou quando vai até você, ele olha para partes de você, do seu corpo, ou ele olha para outras coisas, outros objetos, ou para o teto, enfim, e não olha para você, é um comportamento pré-requisito de fala que vai precisar ser trabalhado, que não foi instalado, que não foi refinado, certo? Ele não tem atenção para o começo, meio e fim do que você está falando, rapidamente ele já enjoa de um brinquedo, começa outro. Então aí você vai percebendo que antes mesmo de chegar na fala, comportamentos que precisam neurologicamente serem amadurecidos, instalados e refinados não estão sendo. Então, são sinais de que você precisa buscar um fonoaudiólogo especialista em fala e linguagem para te ajudar em todo o processo, que é muito maior do que só a fala. Não é só ensinar a falar, tem todos os comportamentos sociais que são preparatórios para essa fala. E eu falo muito isso e ensino a instalar cada um deles no meu curso Brincando e Estimulando. E depois ensino como eu faço aqui no consultório. Eu vou para o chão no meu curso Brincando e Estimulando e ensino com os meus brinquedos que você pode
adquirir em sites da internet, não brinquedos meus, ok? Eu utilizo os meus brinquedos no curso. Você compra parecidos com o que você quiser na internet e consegue fazer em casa até com brinquedos que você já tenha, porque eu ensino como fazer, como silabar, para trabalhar a fala, mas o que antes também precisa ser feito, que são os comportamentos pré-requisitos de fala. Então, pessoal, uma criança de 2 anos precisa falar. Não tem essa de que, 2 anos, espera um pouquinho, coloca na escola que vai resolver. A escola não tem papel de estimular a fala, ela tem papel social e pedagógico. Ela acaba indiretamente aumentando o repertório verbal, com certeza, mas ela não é a definição 100% de que colocar na escola é definição de que vai falar, tá? Não é, tá? Quem cuida da fala é o fonoaudiólogo. Então, quando a gente tem uma criança com 2 anos que não fala ou fala muito pouco do que eu pontuei aqui, ela precisa de um estímulo direcionado, porque certamente os comportamentos que a cercam antes da fala não estão refinados ou até não estão instalados e precisam ser instalados e refinados. E além disso, a gente precisa aumentar esse repertório verbal. E aí, quando você agrega isso, a escola ajuda muito, porque você amplia o repertório verbal, porque aquilo que o fonoaudiólogo utiliza de aperta o botãozinho para dar aquele startzinho, começa a aguçar aqueles comportamentos, eles são aflorados na escola através da socialização com outras crianças, outros adultos, enfim. Então, pessoal, se você percebe, mamãe, você papai, se você percebe que o seu filho, que a sua filha não está dentro do que eu pontuei aqui, está destoando demais, procura um fonoaudiólogo, deixa ele avaliar melhor, se precisar vai fazer um encaminhamento a um neuropediatra ou não, vai estimular e vai observar como vai ser a resposta, a partir da resposta encaminha para o neuropediatra, encaminhar para a escola, não coloca direto na escola antes de uma avaliação com o fonoaudiólogo para entender o que está acontecendo e o que precisa ser trabalhado. Vou deixar aqui, como eu disse, na descrição do vídeo, o meu curso Brincando e Estimulando. Certamente vai ajudar você em detalhes a estimular o seu filho. Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.